Agora a gente fala das vendas no varejo, que tiveram alta de 3,6% em março deste ano em relação a fevereiro. Mas o setor ainda apresenta níveis de atividade abaixo dos registrados em 2022. Se comparado com março do ano passado, a queda foi de 1,8%. É o que aponta o Índice de Atividade Econômica Stone Varejo, que reúne dados mensais de movimentação no setor. E aí, para analisar os números, eu recebo hoje Matheus Calvelli, pesquisador econômico e cientista de dados da Stone. Matheus, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Tudo. Que leitura a gente pode fazer desses números, Matheus? Bom, então, a situação macroeconômica brasileira está se deteriorando, né? Já tem alguns meses isso. A inflação, apesar de estar em queda, continua alta, né? E tanto o empreendedor quanto o próprio consumidor acabou muitas vezes tendo que assumir dívida para poder passar por esse período complicado que a gente teve de pandemia, né? E como os juros continuam muito altos ainda, isso está afetando todo o consumo, está afetando o pequeno e médio empreendedor principalmente. E quando a gente adiciona isso um pouco ao fato de que uma parcela importante do consumo que a gente teve, das melhores que a gente viu ano passado, foi impulsionado por um gasto extraordinário, assim. Então, isso é a conclusão disso tudo, assim, é uma piora que a gente está vendo desde o final do ano, basicamente, e que está se firmando a cada mês. E setores tiveram um destaque positivo? Qual o motivo também? Sim, então, o destaque positivo foi principalmente, acho, o setor de imóveis eletrodomésticos, né, de bens duráveis, assim, que é algo que a gente vem vendo consistentemente desde de janeiro, basicamente, assim, até final do ano foi um dos que não sofreu tanto quanto os demais. O que a gente vê é que o brasileiro basicamente tem mostrado essa preferência por bens duráveis ao longo do tempo. Isso aconteceu na pandemia, mesmo quando a gente estava com uma crise grande, uma insegurança econômica alta, ainda assim as pessoas que tinham acesso a algum capital preferiram fazer esse tipo de consumo, né? Trocar geladeira e comprar um fogão novo e coisas do gênero. E com o final do ano ruim e muitas promoções no início do ano, o brasileiro voltou para esse mesmo tipo de coisas, de manter esse tipo de consumo, dar preferência por esse tipo de consumo e cortar outros gastos, né? Então, a gente viu isso no cenário em janeiro, fevereiro foi ruim de maneira geral, mas em março a gente viu novamente essa preferência que o brasileiro está demonstrando, isso do ponto de vista do setor. Artigos farmacêuticos também, a parte toda de medicamento, também deu uma melhorada boa. No final do ano também não apresentava resultados bons, mas está se mostrando resiliente, está se recuperando, o que de certa forma não é tão incomum, porque é um consumo primário importante, né? E assim, aí a gente tem algumas questões mais regionais. Acho que o caso que vale a pena mencionar é a situação do Rio Grande do Norte, que apresentou uma queda bem forte nesse mês de março agora, entendeu? Acho muito por conta de toda a situação de segurança pública que eles vêm passando. E aí, quais setores, então, na contramão, por outro lado, que não tiveram desempenho tão positivo, eu diria? Então, essencialmente todos os outros, né? Todos os outros estão negativos na comparação anual. Então, segmento de vestuário, segmento de material de construção, de papelaria, de toda a parte de tecidos, né? De calçados. E a parte de alimentação também está baixa, entendeu? Acho que particularmente aí, acho que isso é importante a gente falar, como indicador, tem muito esse foco do pequeno e médio empreendedor. A gente também tem visto o setor de supermercados sofrer também. Acho que muito por conta também da inflação e a dificuldade que esse pequeno e médio empreendedor tem de repassar custos muitas vezes. É um dado ruim, né, Matheus? Vamos pensar, né, para a economia como um todo, né? É uma preocupação, eu imagino, do segmento quanto a isso, né? Em termos de ação também, algo apontado para que seja feito, não? Não, então, essa é a questão. A gente tenta dar um panorama e tentar quebrar um pouco mais ou menos o que está acontecendo, mas do ponto de vista de política pública, qualquer coisa do tipo, eu prefiro não comentar, assim. O Estado, obviamente, tem muitas discussões sobre marcos fiscais e
e mudanças tributárias, mas não cabe a mim dizer se esse impacto seria positivo ou negativo, imediato ou não, entendeu? Claro, né, Matheus? Agora, os dados, ao mesmo tempo, eles também permite que a gente trace uma expectativa, uma tendência aí, Matheus? Sim, acho que assim, dado o quão ruim fevereiro foi, e assim, apesar da gente, como eu falei, essas comparações são a nível do ano passado, né? Mas quando a gente se compara como fevereiro, como você mesmo falou, a maioria dos indicadores é positivo. O que não é tão assim, não é uma exceção, até porque fevereiro foi muito baixo, tem uma melhora com relação a fevereiro, era de se esperar. Mas, assim, isso eu acho que demonstra muita resiliência que o comércio brasileiro tem demonstrado. Assim. Todo mês que a gente tem de uma piora é seguido de algum sinal de melhora no mês seguinte, o que é bom. Mas, ao mesmo tempo, os sinais, desde novembro do ano passado, basicamente mostram para a gente que o comércio vai passar o ano de 2023 abaixo do que a gente viu em 2022. Isso não quer dizer, obviamente, que todos os meses vão ser negativos, né? Não quer dizer que vai ser uma queda contínua até lá. Mas, muito provavelmente, os níveis vão se manter abaixo, no geral, até o final do ano. Assim. Tá bom. Isso é o que a gente tem visto nos últimos 5 meses, basicamente. Não, entendo. Bom, a gente vai voltar a conversar mais sobre isso aí para frente, com certeza. Matheus Calvelli, pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente. Obrigado a você. Um abraço. Um abraço.